adequação à GDPR, COPPA, CCPA e LGPD. Tem pós-graduação em Direito Digital aplicado pela FGV, é bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. A doutora Flávia Mitri, ela é Privacy Legal Director da Latam, Privacy Legal Director Latam da Uber, ou seja, Latinoamérica. Ela é graduada pela PUC do Rio de Janeiro e tem um LLM pela New York University School of Law. Eu dou novamente as boas-vindas para as nossas convidadas, para os nossos participantes. Deixo vocês à vontade. Agradeço muito a presença de ambas. Por favor, brilhem para que nós possamos ver o quanto importantes são os debates sobre esse tema. Muito obrigado pela participação. Eu fico alguns minutinhos e saio assim, pedindo desculpas e licença. Obrigado, Spencer. Obrigado pela oportunidade de confiar a organização do evento. Obrigado às convidadas pelo aceito do convite. E obrigado, doutora Helena, pela colaboração, pela ajuda na elaboração do evento. Bom, vamos começar, iniciar. Doutora Raquel, vamos falar um pouco o que é a LGPD, a importância dela, quais os principais objetivos da LGPD? Bom, vamos lá então começar. Boa noite a todos, muito obrigada por me receber aqui. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, falar sobre esse tema que é assim, tão importante e que tem sido super discutido. Então, é um tema que eu adoro. Então, estou muito feliz de estar aqui, de conversar com vocês hoje. Espero que seja super útil, que sirva para, de fato, vocês entenderem um pouco mais e tirarem todas as dúvidas possíveis. Então, vamos lá. Então, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a nossa Lei 13709 de 2018, e ela tem como objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais de indivíduos, né, garantindo princípios como proteção à liberdade, privacidade e intimidade. Então, assim, eu acho bem bacana a gente começar dando um pouquinho de contexto. Essa é uma lei que já estava, né, o projeto começou a ser discutido em 2010. Então, né, até a data em que ela foi de fato promulgada, passou um tempo considerável, mas tiveram dois pontos principais que aceleraram bastante toda essa discussão em volta da proteção de dados, da privacidade. Então, o primeiro deles é o caso do Snowden, né, que ele vazou documentos sobre um programa de vigilância dos Estados Unidos. E um pouco mais recente, a gente teve também o caso da Cambridge Analytica, que combinou uma questão de mineração de dados com comunicação estratégica, de modo a tentar influenciar processos eleitorais, que no caso eram o Brexit e a eleição presidencial dos Estados Unidos, no qual o Donald Trump foi eleito. Além disso, a gente teve, né, também em 2018, a promulgação da GDPR, que entrou em vigor de fato em 2018, e isso fez com que aqui a gente também precisasse se preocupar e definir de que forma a gente ia regulamentar a questão da proteção de dados. E isso também por quê? Porque ela também é muito importante, porque a partir do momento em que você tem um movimento em outros países com legislações visando a proteção de dados, esses países vão exigir que eventuais comércios e etc., eles privilegiem países que também possuem legislações nesse sentido. Então, a promulgação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados também vem para tornar o Brasil competitivo dentro dessa economia de dados, gerando uma integração econômica maior com esses países que já têm, principalmente, né, a gente está falando principalmente da União Europeia, né, da GDPR. Obrigado, doutora. Doutora, dentro da lei, a doutora poderia explicar um pouquinho sobre os conceitos de dados pessoais e dados sensíveis? Claro, então vamos lá entender. A lei ela vem
para regulamentar a proteção dos dados pessoais. Então, o que é dado pessoal nos termos da lei? Então, dado pessoal são informações relativas a uma pessoa que seja identificada ou identificável. Qual que é a diferença? Então, por exemplo, um nome e sobrenome. Isso é uma informação de uma pessoa identificada. Você tem um vínculo direto, você consegue saber de quem você está falando naquele exato momento. E você também tem dados identificáveis. Por exemplo, um dado de IP, né? Um protocolo de internet. É um dado que você vai ter lá um número, e você vai olhar, você não necessariamente vai conseguir associar diretamente a uma pessoa, mas com algum esforço você consegue identificar uma pessoa. Então, esse é um dado de uma pessoa identificável. Agora, falando sobre dados pessoais sensíveis, eles são dados em que o tratamento ele pode trazer algum tipo de prática discriminatória. Então, eles têm uma proteção um pouco maior. Então, por exemplo, quais são esses tipos de dados? Dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual e também dado genético ou biométrico, desde que vinculados a uma pessoa natural. Então, esses são os dados que exigem uma proteção especial, porque eles podem, né, como eu mencionei, acarretar práticas discriminatórias. Excelente, Raquel. Agora, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas elas precisam rever as formas pelas quais as empresas coletam, armazenam, processam esses dados pessoais, né? Uhum. Então, além de ser uma mudança total de paradigma para as empresas e também para todos nós, eu queria conversar um pouquinho com a Flávia em relação à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é um desafio, né? Então, eu queria entender um pouquinho da Flávia, de quem é a responsabilidade pela proteção dos dados coletados, já que nós temos aí essa explicação do que é um dado, né, do dado pessoal. Na prática, como que isso tem sido, Flávia? Conta aqui para nós um pouquinho da sua experiência. Claro, primeiro, super obrigada pelo convite, Helena, estou muito feliz Obrigada. de estar aqui. Vou falar para vocês um pouco da experiência da Uber e o que eu tenho visto de mercado. Bom, primeiro, eu acho que a LGPD faz parte de um processo absolutamente irreversível, a lei era necessária, inclusive eu acho que ela demorou. Países que não contem com um framework de proteção de dados vão ter uma desvantagem, acho que é exatamente o que a Raquel falou, competitiva enorme, vai ficar cada vez mais difícil fazer negócios internacionais com esses países, e eu acho que o Brasil precisava de uma regulamentação. Como potência econômica da América Latina, foi um dos países que mais demorou para ter uma regulação. Eu vejo com muita tristeza esse adiamento infinito da lei, apesar de entendê-lo como necessário, na ausência de uma autoridade que tenha sido adequadamente criada a tempo de fazer educação do ecossistema. Falando agora um pouco sobre o trabalho de adequação. Primeiro, eu acho que é impossível que qualquer empresa esteja 100% adequada no momento que ela entra em vigor, seja essa data de vigência qual for. Então, seja ela agora em agosto desse ano, seja ela em maio do ano que vem, como diz a medida provisória, seja, sei lá, quando a lei for entrar em vigor. Isso por quê? Primeiro, a LGPD, com a redação atual que a gente tem hoje, já que a autoridade não foi criada a tempo, tem uma série de lacunas que a gente não sabe como vão ser interpretadas, que deveriam já ter sido esclarecidos, porque essa autoridade deveria ter sido criada antes e deveria ter articulado com o ecossistema para que as empresas entendam como devem ser feitos os determinados processos de adequação. Isso, por exemplo, aconteceu com o GDPR, sendo que o GDPR é uma lei que veio depois de 20 anos de diretiva europeia anterior, então
tinha uma infinidade de precedentes no tema. O GDPR não foi tão completamente revolucionário com relação à diretiva anterior, acho que teve uma consistência na regulação, e a gente não tem isso para o Brasil. Para o Brasil é um tiro no escuro e uma mudança completa de paradigma. Então, eu acho que o primeiro desafio que as empresas têm é entender que dados elas coletam e que dados dos que elas coletam, quais são aqueles que elas efetivamente necessitam. Qual que é o propósito, né? Correto. Eu acho que o Brasil vem de uma cultura que é natural, de qualquer país que não é regulado, de eu vou coletar tudo aquilo que eu puder, e aí eu vou ver, porque um dia pode ser que eu precise dessa informação, eu não vou deletar nunca, eu vou compartilhar com quem eu bem entender. São coisas que, com a vigência da LGPD, precisam parar de acontecer. Então, acho que a etapa inicial de qualquer empresa em processo de adequação é fazer o que a gente chama de um data mapping, que parece simples, mas a depender do tamanho da sua estrutura e há quanto tempo a sua empresa existe, é um desafio enorme. Eu acho que quando a LGPD foi aprovada, em 2018, a gente tinha ali aquele período de 2 anos de adequação, já era um prazo curto para quem nunca passou por um processo de adequação. No caso da Uber, acho que eu sou afortunada pelo fato de que meus 2 controladores de dados são empresas estrangeiras altamente reguladas que já passaram pelos seus processos de adequação. Acho também que é ilusório multinacionais como a minha acharem que o processo que elas seguiram, seja para CCPA, seja para GDPR, ou seja para a regulamentação que for, pode ser replicado como espelho para o Brasil. Não é assim. A LGPD tem as suas nuances específicas, tem prazos super diferentes, não tem regulações em determinados pontos que tem GDPR, ou tem pontos que o GDPR não trata. Então, no caso da Uber, o que a gente fez foi um processo de data mapping, tanto para os dados do aplicativo, que esses sim já tinham passado por um processo de adequação global, e também para dados de RH. Isso é um erro que eu acho que é muito comum, que às vezes eu vejo as pessoas achando que a LGPD se aplica mais a empresas de tecnologia, ou mais a empresas que têm interface com o consumidor final. Não, ela se aplica a todo mundo, inclusive ao poder público. A diferença é o nível de exposição que você pode ter para a autoridade reguladora e para o judiciário, dependendo da sua operação. Mas se você pode ser uma empresa de mineração, tem zero interface com o consumidor final, mas você tem funcionário, dados de RH são tão igualmente importantes no processo de adequação quanto os dados do business. Então, na Uber a gente separou os dados do aplicativo com os dados de recursos humanos, fez um mapping, entendeu quem processava, quem coletava, onde era armazenado, por quanto tempo, com quem compartilhava, restrição de acesso. A depender do dado coletado, ele fica em sistemas diferentes pela sensibilidade da informação. A Uber não é uma empresa que coleta dados sensíveis à sua base de consumidores, mas a gente tem dados de pagamento e tal, que não são, por lei, definidos como dados sensíveis, mas que a gente entende que precisam de uma proteção adicional. Aí a gente fez uma varredura histórica naquilo que a gente já tinha coletado e a gente não precisava mais. Isso dá um trabalho do cão, porque necessita de uma articulação que vai muito além do jurídico. Então, acho que esse é o segundo ponto. Nenhum processo de adequação para uma lei de proteção de dados, ele consegue ser conduzido só por advogado. Eu acho que esse é o segundo grande erro e que quem segue essa linha está bastante fadado ao fracasso, a não ser que você tenha uma operação muito micra. Mas você tem uma operação já média, começa a ser um problema. Então, a gente teve o sign-in do nosso comitê executivo, até porque é um processo que é penoso. Você vai trabalhar com várias áreas da companhia e você vai dar orientações de, por exemplo, não dá mais para você trabalhar com esse fornecedor, porque esse fornecedor não tem controle nenhum. Então, é melhor a gente trabalhar com outro fornecedor que está mais adequado. Normalmente, o que a gente vê agora é que empresas que estão mais adequadas do que outras começam também a ficar um pouco mais caras para trabalhar, porque elas investiram nos seus processos de educação. Então, se você não tem essa articulação dentro da empresa, junto com o business, para te apoiar na orientação que você vai dar para a área de negócios, vira uma briga, porque a sua área de marketing, a área de vendas, não vai querer gastar mais dinheiro com o fornecedor só porque ele é mais adequado para uma lei que eles nunca ouviram falar. Então, eu acho que existe um trabalho de conscientização enorme. No caso da Uber, a gente teve muita sorte, porque a gente errou muito no passado em outros países. Eu acho que nenhum aprendizado entra mais rápido no DNA de uma empresa do que você pagar multa. Então, a Uber,
Uber, há uns 3 ou 4 anos atrás, ela estava num momento de maturidade muito diferente do que ela está hoje. E uma empresa que cresceu muito rápido e ela teve uma exposição para holofotes que normalmente empresas não têm nessa velocidade. A gente foi muito investigado pela Autoridade de Proteção de Dados em países mais maduros, pagou multas altíssimas e a gente adota esses erros do passado como uma lição muito grande para que seja evitado da gente adotar esses mesmos erros hoje. Então, a gente tem políticas muito claras, a gente tem treinamentos absolutamente recorrentes a todos os funcionários e áreas mais críticas são mais treinadas ainda. A gente tem, além das políticas, princípios de privacidade que são bem curtinhos, fáceis de serem entendidos por qualquer área, não importa a senioridade, e que entram como um mantra dentro da empresa. A gente implementou Privacy by Design e eu acho que trabalhamos muito em parceria o jurídico de privacidade, que é o meu pilar, e as áreas de business, para garantir que a gente manipule os dados da nossa base da melhor forma possível. A gente também entende que o titular tem sempre uma escolha. Ele pode optar por usar a Uber, ele pode optar por usar a concorrência. E a gente entende que a seriedade com a qual a empresa manipula o dado da sua base vai ser um fator determinante também para as pessoas fazerem as escolhas de que produtos elas querem consumir. Eu acho que esse é o maior benefício que uma lei de proteção de dados traz. É um benefício direto a nós, que somos titulares dos nossos próprios dados. A gente passa a entender o poder e a importância que tem o nosso dado pessoal e entende que a gente tem a prerrogativa de cobrar das empresas que processam os nossos dados seriedade e segurança de como elas os manipulam. Então, erros que a Uber teve no passado, a gente viu pedidos de deleção de conta em massa, pessoas saindo da nossa base indo para a concorrência, como resultado direto de, enfim, questões de mídia que a Uber se envolveu. Hoje em dia a empresa não é mais assim e a gente percebe a mudança de comportamento da nossa base que foi muito fidelizada justamente por reconhecer que a empresa ficou muito mais madura e é absolutamente transparente em como ela usa os dados dos seus funcionários. Mas é um processo de formiguinha, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Nossa, excelente, Flávia. Nossa, você trouxe aqui para nós uma experiência de uma empresa multinacional que, enfim, traz esse legado de fora, mas que está implantando aqui no Brasil e que a gente precisa entender que tudo isso vai ser real, né? Em maio ou, sei lá, agosto do ano que vem, ou agora, não se sabe, né? Mas excelente, Flávia. Eu não sei se o Vitor quer perguntar alguma coisa mais para a Raquel. Na verdade, aproveitando esse gancho da questão da vigência, né, como que está essa questão da vigência atualmente e o que essa questão da vigência pode atrapalhar nas implementações da lei pelas empresas, né? E já aproveitando, né, quanto como a LGPD impactará na atuação das empresas no mercado, e principalmente com relação a serviços de atendimento ao cliente. Raquel, dá um panorama a respeito desses assuntos para a gente. Claro, dou sim. Bom, sobre a questão da entrada em vigor da lei, né, como a Flávia já adiantou, assim, na teoria era para a lei entrar em vigor agora em agosto, esse era o plano inicial. Só que, enfim, aconteceram várias coisas, pandemia e etc. Então, a lei foi postergada, só que isso ainda não está fechado. Então, a gente está num momento em que tem um projeto de lei que deve ser votado, né? Inclusive, ontem o Rodrigo Maia se manifestou sobre isso, falando que eles vão votar. Mas, assim, a princípio, a gente não tem uma data de fato fechada. E mesmo, né, se isso for votado e decidido, tem um ponto que eu acho que é bem problemático, né, da postergação da vigência, que é o seguinte: no projeto, eles propõem que a lei entre em vigor,
numa data e que a parte que vai falar sobre as sanções entre em vigor depois, meses depois. E aí um dos problemas que fica com relação a isso é do tipo, ok, a lei entrou em vigor. Teve, enfim, algum incidente, algum problema, a empresa que não se adequou, que não tomou as medidas cabíveis, ela vai poder ser penalizada se isso acontecer antes da entrada em vigor da parte que fala sobre as sanções? Ninguém sabe. Fica uma insegurança jurídica muito grande. Então, também como a Flávia falou, eu sou super a favor dessa lei de proteção de dados, eu acho ela extremamente necessária. Acho que ela também já deveria ter acontecido antes, e eu acho que a cada vez que a gente pensa em postergar, e eu entendo que existem motivos razoáveis para a gente pensar que a postergação é boa, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vai gerando insegurança jurídica para as empresas também, que precisam, como a Flávia mencionou, é um processo de adaptação grande, né? Tem várias etapas para serem passadas, não é uma coisa que você vai sentar e, por exemplo, não, em um mês eu estou adaptado. Não, isso não vai acontecer. De novo, a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei, ela tem alguns conceitos abertos, o que é muito bom, porque ela não vai ficar velha em termos tecnológicos. Então, não é que ela vai definir que a tecnologia A, B ou C tem que ser aplicada para medir alguma coisa. Não, ela foi ótima nesse ponto, porque ela deixou isso aberto. E cabe à autoridade nacional definir esses pontos, e a gente não tem ainda essa autoridade. Então, a gente tem uns probleminhas aí grandes até. É verdade, a gente precisa se atentar para tudo isso, né? Flávia, o que você tem a falar sobre esse assunto? Qual que é a sua visão em relação à vigência, em relação a tudo isso que a gente está discutindo? Maravilha. Com relação à vigência, é o seguinte, quando a lei foi aprovada, ela foi aprovada intencionalmente com vacatio legis de 2 anos, porque era o que se entendeu, acho que inclusive meio que copiando o que tinha sido feito no GDPR, mas a expectativa sempre foi que essa autoridade fosse criada muito próximo da sanção do LGPD, o que não aconteceu. Então, eu não acho que a prorrogação veio, pessoalmente não acho que veio por conta da pandemia. Eu acho que ela veio por uma pressão direta que foi feita pela sociedade civil no governo, que a propósito não se mexeu para se adequar. Então eu vejo as empresas gastando rios de dinheiro em processo de adequação. Eu não vejo nenhum movimento acontecendo na administração pública, que também é afetada pela lei. Então, durante a pandemia, a gente viu 2 coisas acontecerem. Tinha um projeto de lei referente ao Covid com várias previsões de emergência ligados à pandemia. No meio desse projeto de lei, enfiaram ali a prorrogação das sanções da LGPD para agosto de 2021, seguindo um processo muito parecido com o que foi feito na Lei de Proteção de Dados da Califórnia, que entrou em vigor numa data, mas as sanções seriam implementadas 1 ano depois. Isso segue a lógica de que a lei vai entrar em vigor, e aí eu vou ter esse grace period de X tempo, e aí as empresas só poderão ser sancionadas, só vão ser penalizadas depois desse período, para acabar com aquela preocupação que todo mundo tinha de dia 1 da LGPD, que as multas são altíssimas, as empresas estarem muito expostas. Então, nesse projeto ligado ao Covid, as sanções foram prorrogadas para 2021. No apagar das luzes também, durante a pandemia, o Bolsonaro decretou uma medida provisória, 959, que ninguém estava esperando, prorrogando a vigência da LGPD para 3 de maio. Então, a gente teve uma situação super atípica de ter 2 projetos paralelos, tratando da mesma lei, prorrogando prazos distintos. Um das sanções, que eu vejo com muito bons olhos, eu acho que é válido que as sanções sejam aplicáveis só depois de um período, porque a gente conhece o nosso judiciário, um judiciário generalista, o Brasil é um país altamente litigante, então eu acho que é esperável que quando a LGPD entrar em vigor a gente veja um boom de demanda judicial referente à lei, então eu acho muito saudável que as sanções tenham sido prorrogadas. A questão da vigência da lei, acho que agora vira uma pressão do próprio governo. Aí tem N vertentes diferentes. Tem a vertente que acha que um adiamento agora vai ser muito ruim, porque a gente pode entrar numa espiral eterna de adiamentos infinitos da LGPD.
pessoalmente eu não concordo com isso, porque eu acho que, como eu falei, acho que é um processo irreversível que essa lei entre em vigor. Eu acho que o pior cenário para todo mundo, para o governo, para a iniciativa privada, é a lei entrar em vigor sem autoridade criada. Porque se isso acontecer, quem vai garantir a correta interpretação e implementação da lei? Eu trabalho em empresa de internet há algum tempo. Sou regulada pelo Marco Civil, que é uma lei relativamente simples, aliás, bastante simples. O Marco Civil tem ali 3 ou 4 artiguinhos que falam sobre proteção de dados. A quantidade de decisão judicial que eu vejo completamente estapafúrdia, que desconsidera o Marco Civil, é assustador. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o judiciário super generalista interpretando uma lei que não é técnica, mas ela traz conceitos que ainda são difíceis de serem digeridos no Brasil, porque não existe precedente. Eu acho que a autoridade é fundamental para que a gente tenha uma interpretação correta e saudável da lei. Além do fato de que as sanções são prerrogativas exclusivas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Exatamente. Não sei muito quem que vai aplicar aquelas multas milionárias, mas eu garanto para vocês que a gente vai ver uma corrida de Senacom, Procon, Ministério Público, natural, porque sem aplicar uma multa, acho que as empresas vão ter, não todas, né, mas acho que pode ser possivelmente uma preocupação um pouco menor com a adequação. Então, esse é o cenário que a gente tem em relação à vigência e sanção. Essa medida provisória, ela precisa ser convertida em lei até o dia... Aí, coisas que só acontecem no Brasil. O prazo para a conversão dela em lei é dia 27 de agosto. Então, caso isso não aconteça até o dia 27 de agosto, olha que absurdo, a lei vai retroagir até 15 de agosto e vai entrar em vigor agora. Que assim, se explicar isso para um gringo, as pessoas não conseguem entender em que planeta a gente vive, em que mundo que a lei vai retroagir para aplicar uma semana depois, uma semana antes. Mas esse é o cenário. Eu acho que o governo está sendo muito pressionado, mas eu não vi, até posso estar enganada, mas eu não vi a MP 959 entrando em pauta de votação. Acho que ela vai entrar talvez também num toque de caixa ali por pressão. O Rodrigo Maia se posicionou ontem dizendo que ele entende que é preciso fazer essa votação, mas ele ficou impossível de entender da fala dele o que ele quer. Eu acho que está muito claro o que o governo federal quer, né? Porque o presidente decretou essa medida provisória. Mas a gente vive agora nessa incerteza. Eu recomendaria que empresas que não começaram ainda o seu processo de adequação comecem, porque a lei entrará em vigor. Então... E as multas serão pesadíssimas, né? Aproveitando, Helena, eu fiz um outro questionamento, justamente em relação às empresas, né? Que elas já têm que, a Flávia está coberta de razão, já tem que começar, porque uma hora ou outra cai e começa a vigência da lei e as empresas que não tiverem adequadas vão sofrer muito, né? Como muito bem colocou a Helena. E com relação às empresas, doutora Raquel, qual que é o impacto na atuação das empresas com relação ao serviço de atendimento ao cliente? Tendo em vista que a doutora Flávia falou do PROCON, etc. e tal. Bom, as empresas, então, e eu acho que só uma coisa que é importante ressaltar, né, é que a aplicação, que nem a Flávia mencionou, ela não vai só, né, a aplicação da lei ela não é só para os grandes players da internet. Absolutamente todos os negócios, né, e é por isso que a lei se chama lei geral, porque ela tem uma abrangência geral. Inclusive, se você tiver um negócio 100% offline, você também está sujeito. Então, acho que é legal a gente ter em mente isso, que todos os negócios precisam se adaptar. Então, banco, clínica médica, restaurante, academia, enfim, todos esses negócios precisam estar de olho e precisam sim se adaptar. E aí, qual que com relação a essa parte que você mencionou, Vitor, sobre a questão de atendimento ao cliente? A LGPD, ela garante alguns direitos para o titular de dados que devem ser atendidos pelas empresas. Então, por exemplo, o titular ele tem direito de acesso, ele tem direito de saber que dados
essa empresa está tratando dele. Ele tem direito de retificar os dados, então se algum dado está incorreto, ele tem direito de pedir explicação, entender o porquê que o dado está sendo tratado dessa forma. Ele tem direito de pedir, por exemplo, uma portabilidade, se são serviços parecidos, ele pode pedir essa portabilidade. Então, as empresas, elas precisam, além de fazer toda a parte de adequação, elas precisam também se preparar para atender esse tipo de requisição. Então, isso vai acontecer bastante e elas precisam estar prontas, precisam pensar num fluxo, treinar pessoas para conseguir atender esse tipo de requisição dos titulares. Bacana. Doutora Helena, se quiser dar uma sequência, tá fechado seu microfone. Desculpa. Pronto. Eu queria mudar um pouquinho o foco e eu gostaria de falar um pouco sobre o encarregado ou DPO, que é algo que eu acho que é muito interessante para a nossa classe, né? E especialmente para a nossa audiência. Então, queria conversar um pouquinho com a Flávia, que você dissesse um pouquinho para nós qual que é o papel do DPO, o que é esse encarregado, que tipo de competências esse DPO ele precisa ter para que possa trabalhar neste cargo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Claro, eu acho que esse é um dos pontos de principal diferença entre LGPD e GDPR. O DPO não é igual ao encarregado. O encarregado virou um cargo absolutamente diluído da figura do DPO em GDPR. Uhum. Hoje, o que a LGPD fala, e eu imagino que isso vai mudar quando a autoridade for criada e a gente for ter mais maturidade no tema no Brasil. Hoje, basicamente, o encarregado, ele não precisa ser advogado, ele não precisa ter nenhuma formação técnica específica. A função dele, atualmente, no que está preto no branco na lei hoje, é que essa figura vai ser o ponto focal entre o controlador de dados, a autoridade de proteção de dados e os titulares. Então, ele é um comunicador, ele é um articulador. Em GDPR, essa posição é muito mais robusta. É uma pessoa que tem que trabalhar com independência do jurídico, é uma pessoa que tem determinados requisitos técnicos da função e ela tem uma responsabilidade criminal se ela violar os deveres na posição de DPO. Então, falando um pouco, de novo, dando o exemplo da Uber. No caso da Uber, a gente tem uma estrutura de privacidade que é muito grande, que eu acho que é diferente da maior parte das empresas, o que é compreensível, porque a natureza da minha operação é 100% o processamento de dados. Então, na Uber, a gente tem uma Chief Privacy Officer, que é a minha chefe, é uma advogada, que coordena todas as questões jurídicas de proteção de dados. E a gente tem o Data Protection Officer, que é um engenheiro, ele fica baseado em Amsterdã, que é o nosso DPO. A figura dele, a gente tem todo o assessment jurídico de determinados pontos dentro da Uber e depois a gente passa para ele validar. Como a posição dele exige independência do jurídico, várias vezes ele discorda da nossa orientação, ele discorda do posicionamento do advogado e aí cabe a ele fazer articulação com as autoridades de proteção de dados na Europa. Quando eu vejo o cargo de encarregado para o Brasil, eu acho que muito mais o que existiu foi uma grande preocupação de ter um ponto focal de resposta nas empresas do que necessariamente do que deveria ser a figura de um encarregado, um DPO, que eu entendo que nessa cadeira caberia uma atribuição muito mais sênior, uma responsabilidade muito maior do que acabou sendo previsto na LGPD. Só que esse é um dos pontos da lei que claramente está previsto ali, que a NPD pode emitir regulações futuras que complementem aquele cargo. Então, a minha expectativa é que quando essa autoridade for criada, ela também não vai trabalhar sozinha, né? Acho que ela vai consultar com outras autoridades na América Latina e no mundo,
E a nossa figura de PO, né, que é o encarregado, ficou mega diluída. Então, eu acho que ela vai sofisticar essa posição de uma maneira que ajude a própria autoridade a ter um braço meio que de compliance dentro das empresas, talvez até impondo algum tipo de responsabilidade civil ou criminal para essa posição. Mas eu me preocupo muito quando eu vejo essa com vários cursos de PO que tem no mercado. Eu não sei o que eles ensinam, sabe? Porque você não precisa aprender nada específico para você ser um DPO. Hoje, você precisa ser alguém que, se houver um incidente, você fica sabendo rápido e você vai avisar os titulares e a autoridade, caso seja um incidente que requeira esse tipo de notificação. E é isso, você tem que falar a língua. Essas são as atribuições do encarregado hoje. Eu não sei o que eu não me preocuparia, tá? Eu acho que tem muita gente desesperada achando que elas precisam fazer N certificações para serem DPOs. Para o que está hoje previsto na LGPD, você não precisa fazer nada. Você só precisa entender da operação da sua empresa e ser uma pessoa que sabe se comunicar. Meio que é isso. Eu acho que no futuro isso vai ser diferente. Entendo. Porque eu estava pensando, porque hoje, o que eu vejo nas empresas? Precisa nomear um encarregado, mas esse encarregado, ele acaba sendo ou embaixo de compliance ou na cadeira de alguém do jurídico, e eu não sei se é bem isso que a lei, ela, na sua concepção, ela quis trazer, né? Uma figura do encarregado. Não sei. Eu acho que essa cadeira pode ficar em qualquer lugar, tá? Eu acho que ela pode ficar dentro de compliance, acho que ela pode ficar no jurídico, acho que ela pode ser um cara de segurança da informação. Acho que ela nem precisa ser um funcionário, acho que ela pode ser um consultor externo. Eu acho que diferentes empresas vão ter diferentes necessidades. O que eu acho é que precisa haver, sim, alguém que tenha accountability que responda pelo tema dentro da empresa. Então, foi meio que isso que esse encarregado virou. Só que, dependendo de onde você coloca essa posição, esse cara vai ter muito pouco poder de voz dentro da empresa, porque eu não acho que a figura do encarregado, na concepção do que deveria ser quando a gente compara com outras regulações de proteção de dados no mundo, é um mero comunicador, que é o que virou essa pessoa de acordo com a LGPD. A posição é muito mais do que isso. É um cara que faz treinamento, que garante que você está implementando o Privacy by Design na empresa, é uma pessoa que é diretamente envolvido no segundo que você identifica uma vulnerabilidade, um incidente de segurança. Dependendo de quem você nomear, esse cara pode ser o último a saber quando tem um incidente de segurança. E aí começou a ficar o prazo de notificação e ele não sabia. Então, quem notifica é ele. Então, não sei. No caso da Uber, as pessoas sempre falavam, você é DPO da Uber. Eu não sou. Eu sou diretora de privacidade da Uber na América Latina. O nosso DPO é o Simon, com uma cadeira global e que cuida de todos os países. E assim continuará sendo. A diferença é que, para a América Latina, como todos os países que têm o requerimento do DPO, obviamente tem um fator de falar, né, com a autoridade, então tem que saber falar a língua, eu vou trabalhar com ele nas atribuições de DPO. Mas a gente deixa muito separado as funções do DPO Office com as funções do jurídico. No caso da Uber, elas não se confundem. Excelente. Aproveitando essa questão do DPO, eu vou trazer uma reflexão, e aí gostaria de contar com a doutora Raquel e depois com a doutora Flávia. Tem algumas questões já dos participantes que eles falam a questão que atualmente a gente vai e futuramente a gente vai enfrentar muitas empresas com dificuldades financeiras e elas não vão ter condições de montar estruturas e designar DPO, o encarregado, e como que essa situação a empresa pode contornar, quais as saídas em relação a esse tipo de situação que provavelmente vai acontecer, né, em relação às empresas,
né? E principalmente com relação à multa, né? Porque elas vão tomar multa e vai piorar cada vez mais a situação das empresas, né? Acho que a questão aqui da Vanessa Maria, né, Victor? Exatamente. A pergunta, acho que a gente já pode, não sei se vocês concordam, passar para os 15 minutos finais do nosso webinar, e a gente aqui está com uma participação de 50 pessoas. Obrigada a todos pela audiência. E eu gostaria de passar para as perguntas dos nossos da nossa audiência. E tem aqui uma pergunta que aí eu não sei quem pode nos responder, mas quem se sentir mais à vontade, é da Vanessa Maria Pereira. Então, o que ela pergunta? Isso. Como as empresas em dificuldade financeira, né, que a gente está passando agora, comprovadas e sem condições para montar uma estrutura para ter um DPO ou um CCO, a lei, mesmo assim, ela poderá multá-la? Eu acho que tem aqui um pouquinho de... Você pode explicar um pouquinho, Flávia? Acho que... Claro. Bom, primeiro, acho que a lei não vai entrar no mérito de quem está com saúde financeira boa ou não. Por outro lado, não é que assim, vem uma multa, tipo, amanhã e já você tem que pagar um DARF. Tem todo um processo de contraditório. Então, o que eu recomendo, eu acho que, vamos lá para a escala. Primeiro, quando essa autoridade for criada, eu imagino que ela vai ter uma preocupação talvez mais imediata com empresas que processem um volume muito grande de dados. Então, por essa pergunta, eu estou partindo da premissa de que talvez seja uma operação um pouco menor. E eu acho que operações um pouco menores, elas vão naturalmente ter um grace period maior só pelo simples fato de que elas vão estar meio que embaixo do radar de qualquer autoridade quando for criada, inclusive Procon, Senacon, etc. e tal. E a aplicação de uma penalidade para a LGPD, ela tem um processo de contraditório antes. Então, a empresa terá todas as oportunidades para poder apresentar a sua defesa. Eu acho que a multa vai ser espero, né? Que a multa vai ser tipo a última instância e o último recurso a ser aplicado. Agora, eu acho que tem coisas que você consegue fazer que são de graça. Você consegue fazendo treinamentos internos, sabe esse trabalho de formiguinha que eu expliquei? Claro que um processo de adequação, você fazer um data mapping super exaustivo e detalhado, provavelmente vai representar algum custo. É difícil fazer até internamente, tá com recurso próprio e tal. É possível, mas eu acho que exige uma dedicação bem grande. Agora, você fazer treinamentos e conscientização, isso pode ser feito de graça dentro da empresa. Eu gosto de fazer uma analogia com relação à proteção de dados como a lei de anticorrupção, que quando ela passou, todo mundo ficava louco achando que, meu Deus, como é que vai ser inexequível eu conseguir me adequar para essa lei porque é impossível. E hoje em dia é inimaginável você assinar um contrato que não tenha todas as cláusulas específicas de anticorrupção. Virou uma coisa que a gente absorveu. Acho que lei de proteção de dados vai ser muito parecido. Eu também, salvo engano, na própria LGPD tem uma previsão de que a autoridade vai poder regular os casos em que ela vai isentar empresas do apontamento do DPO. Então, eu acho que também operações muito pequenininhas, ou possivelmente até médias, a autoridade entenda que não vão precisar de um apontamento de um DPO exclusivo. É claro que a empresa vai ter que se adequar à lei, sem a figura do DPO, mas eu acho que não vai necessariamente representar um custo adicional para ela. E lembrando também que a figura do DPO não é um cargo de, exercício exclusivo daquela função. O DPO pode ser, sei lá, gerente financeiro plus DPO. Você pode jogar a atribuição daquele cargo numa posição que já exista dentro da empresa. Eu acho que isso é uma boa forma de você, fazer um workaround para não ter que... A lei não espera que você contrate alguém para aquilo. Ela dá prerrogativa para a empresa de como se adaptar, desde que haja aquela figura que responda por temas de privacidade lá dentro. Mas eu acho que quando eu falei que a lei se aplica a todo mundo,
essa pergunta que ela fez, ela às vezes aparece que as pessoas ficam desesperadas, achando que elas estão igual na mesma linha de tiro que a Amazon e o Google. Acho que não. Exato. Uhum. Eu acho que qualquer autoridade vai olhar as nuances do país. E, lamentavelmente, eu acho que primeiro vão empresas de tecnologia americanas, que provavelmente vão ser as que vão estar mais próximas do processo de adequação do que outras empresas. Mas eu diria que vai ter uma ordem, né, de quem está mais na mira. Eu não acho que operações menores vão estar diretamente na mira nesse momento. Daí a necessidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Para regular tudo isso, todas essas questões, todas essas dúvidas que nos rondam, né? Em relação a essa lei, porque realmente a lei existe, ela está na iminência de ser começar a sua vigência, mas a gente não tem nada definido, né? E especialmente em relação a essas questões de PO, enfim, que tipo de empresa precisa se adequar e como, enfim, a gente está aqui com algumas outras questões. A preocupação maior aqui é em relação às sanções, essas sanções, as multas, né? E aí tem aqui uma pergunta do Dárcio, que fala sobre como ficarão essas multas da Lei Geral de Proteção de Dados em concorrência com as outras multas de outros órgãos que hoje já aplicam multas em relação à violação de dados. Como fica isso? Helena, Oi. Aproveitando, desculpe a interrupção, seria interessante fazer esse paralelo, a doutora Raquel falar também a posição dela e passar para a Flávia também em relação ao tema. Ótimo. Tá? Aí, Raquel, você dá esse panorama em relação a essa questão das sanções e, na sequência, a doutora Flávia já faz as ponderações dela em relação ao assunto. Claro, bom, então assim, a princípio, a parte das sanções vai ficar mesmo com a autoridade, mas a gente tem experiência que a gente vê que, né, que Procon, enfim, Ministério Público também sempre atuam nesse sentido. Eu acho que saber se o Procon ele vai poder multar alguma coisa relacionada à proteção de dados depende bastante de como vai ser a atuação da autoridade nesse sentido. Se vai ficar tudo concentrado nela ou não. Na minha opinião é o seguinte, eu acho que a gente tem as sanções que são de atribuição exclusiva da autoridade nacional. Essas eu entendo que só possam, aquela multa de até 50 milhões de reais ou até 2% do faturamento, acho que essas incontestavelmente só podem ser aplicadas pela autoridade. Só que o que a gente vê hoje é Procon e Senacom já aplicando várias multas, a lei não entrou em vigor, então não são multas relacionadas à LGPD, que eles aplicam com base no Código de Defesa do Consumidor ou uma multa civil convencional. Eu não acho que a aplicação da sanção de prerrogativa exclusiva da ANPD vai impossibilitar que essas outras autoridades também sancionem. E também não vai impedir, o que eu acho que é mais preocupante ainda, é o pleito individual de cada pessoa que se sentir lesada no judiciário, porque eu acho que é aí que vai vir uma enxurrada de litígio. Acho que a gente vai ver, por exemplo, tenho hoje, né, 2 ações civis públicas correndo por vazamento de dados de 2 empresas grandes, sendo que a LGPD não entrou em vigor, e o pedido são de milhões de reais em danos morais. Então, eu acho que isso vai solidificar um pouco esse tipo de prática. Tem uma outra pergunta também, do Norberto Loureito Gomes Júnior, que ele fala se o dado pessoal ele precisará efetivamente ter o consentimento para armazenamento, ou existe alguma exceção?
Posso começar essa? Pode, sem Bom, problema. Na verdade, isso até às vezes uma ideia que é passada errada. Todo mundo imagina que o consentimento é a principal base legal, mas na verdade não. A lei nos dá outras 10 bases legais para você conseguir justificar o seu tratamento de dados. O consentimento, ele é bastante flexível, então você consegue usar ele para praticamente qualquer coleta, inclusive para coleta de dados pessoais sensíveis. Só que ele não é a única possibilidade. Por exemplo, pensando em empresa, boa parte da coleta vai ser feita pensando no legítimo interesse, que é você pensando, então, no que você precisa para a sua empresa funcionar. Então, não é que você sempre vai precisar do consentimento. Em algumas situações, não tem muito como fugir. Você vai precisar do consentimento. Então, para tratar dado sensível, ou, por exemplo, para tratar dados de crianças, você também precisa coletar o consentimento, no caso dos pais e dos responsáveis. Mas ele não é a única base legal, e ele é uma base legal bastante complicada, porque você tem alguns requisitos para que ele seja considerado válido. Então, você tem que se preocupar na hora que você vai coletar esse consentimento, como você vai coletar, e o outro ponto é que ele pode ser revogado. Então, eu dei o meu consentimento hoje para a empresa tratar o meu dado, eu posso virar e falar, olha, não dou mais. E aí a empresa tem que dar um jeito de parar o tratamento desse dado se ele tiver sido coletado unicamente com base no consentimento. Então, o consentimento não é a única base. A gente tem mais 9 opções que, assim, contemplam muita coisa. E o consentimento, ele vai servir, eu entendo que ele tem que ser a última hipótese. Se você não conseguiu adequar em nenhuma das outras bases, ou se for um dado sensível ou dado de criança em que você é obrigado a coletar com base no consentimento, você usa ele. Se não, você tenta adequar a sua coleta nas outras bases legais existentes. Eu super concordo com a Raquel. Eu acho que esse é um dos mitos de privacidade, né, que para todo processamento de dados você precisa do consentimento. Pessoalmente, eu acho o consentimento a base legal mais fraca que existe, justamente porque o consentimento precisa ser informado, precisa ser revogável. No caso específico da Uber, a gente praticamente não se baseia em consentimento. Eu acho que consentimento a gente usa basicamente só para atividade de marketing, então que aí a pessoa pode optar por não receber e-mail marketing da Uber, ela pode pedir um unsubscribe a qualquer momento. A base legal que a gente mais amplamente usa é cumprimento de obrigação contratual e legítimo interesse, além de também preenchimento de obrigação regulatória. Mas eu acho que quem está pautando todas as suas atividades em consentimento terá um problema, porque as pessoas imaginam que o consentimento é uma coisa e às vezes o consentimento, o cara nunca obteve o consentimento, ele só notificou que ele está coletando aquele dado, mas aquilo não é igual ao consentimento. Acho que tem uma confusão enorme entre notificação e consentimento. São coisas fundamentalmente distintas do ponto de vista de direito à privacidade. Eu acho que aproveitando um pouquinho essa questão que a gente está debatendo em relação ao consentimento, queria que vocês me respondessem como deve ser esse tipo de consentimento por parte do titular de dados. Vocês podem me esclarecer? Claro. O consentimento, ele é, na verdade, um processo de tomada de decisão, né? Então, você vai dar elementos para que o titular do dado consiga entender a situação e consentir ou não com esse tratamento. Então, primeira coisa, você tem que passar informação clara e adequada. Você tem que falar, olha, eu quero o seu dado, eu quero esse dado seu por conta disso e eu vou usar para aquilo. Você tem que passar essa informação, então, de forma clara e adequada. Depois, o consentimento ele tem que ser livre. Então, o titular entendeu o que você vai fazer com esse dado e ele tem que poder optar se ele vai dar ou não esse consentimento. Então, aquela coisa padrão de, por exemplo, um contrato de adesão ou clica aqui e aceite minha política de privacidade e ali no meio tem algum dado que você coleta com base no consentimento,
ele não vai ser considerado válido. E, além disso, você tem que garantir que o titular consentiu para aquele tratamento. Então, você também não pode dar um consentimento genérico, do tipo, ah, olha, não, eu consinto para... Você vai tratar meus dados X para, assim, uma finalidade genérica ou ampla. E ele tem que ser expresso. Então, ele tem que ser, de fato, para uma finalidade específica. Então, esses são alguns requisitos do processo de tomada de decisão que tem que ser oferecido para o titular para que o consentimento seja considerado válido. Eu tenho muito pouco a complementar do que a Raquel falou, concordo com tudo, e eu queria reforçar mais uma vez a necessidade de que o consentimento, caso seja base legal para aquele tratamento, deixe muito claro a finalidade. Porque, por exemplo, quando a gente vê o que aconteceu com o Facebook, com o Cambridge Analytica, as pessoas até consentiram no compartilhamento da informação, mas o que tinha sido informado a elas do motivo para aquele compartilhamento foi completamente diferente da razão real pela qual aquele dado estava sendo compartilhado, o que invalidou por completo qualquer tipo de consentimento que tenha sido obtido. E essa preocupação, eu acho que as empresas têm que ter quando elas coletam aquele dado, e caso elas compartilhem aquele dado com terceiros, com base no consentimento do titular, que a cadeia de compartilhamento esteja muito clara para a pessoa que está dando de acordo para que aquilo siga adiante. Bom, Helena, seu áudio tá... Desculpa, gente, essas questões de tecnologia, muito embora eu devesse ser um pouquinho melhor, às vezes esbarro aqui na questão da tecnologia. Acho que a gente pode ir para as considerações finais, porque as nossas palestrantes, elas têm outros compromissos, então, infelizmente, nós tivemos 2 baixas, e eu gostaria de, então, dar a palavra a Raquel. Bom, então, super obrigada pelo convite. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais, assim, tem realmente bastante coisa que a gente precisa, né, que nem a Flávia usou uma palavra que eu achei ótima, realmente amadurecer, tem muita coisa que a gente precisa amadurecer, mas esse é um assunto que a gente não pode evitar, não dá para esperar ter uma definição de quando vai ser mesmo a vigência da lei, isso é um assunto que a gente já precisa ir trabalhando aos poucos. E ele tem muito a ver com a questão de cultura, de consciência. Então, isso de você ir treinando as pessoas, ensinando por que isso é importante, isso é uma coisa que todo mundo já consegue fazer. E vai fazer uma super diferença. Então, do meu lado, acho que é isso. Foi realmente um super prazer participar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Raquel. Flávia? Também super agradeço, adorei estar aqui. O que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte, gente, a gente está entrando agora numa nova era do direito no Brasil. A área ainda está começando, acho que tem espaço para todo mundo. É uma área que eu acho que vai explodir em termos de oportunidade de trabalho nos próximos anos. E não vejo ela com esgotamento, sabe? Porque eu acho que como é uma área do direito que é muito dinâmica, à medida que novas tecnologias forem aparecendo e novos processos de coleta, vai ser uma área em eterna reinvenção. E como ela está começando, não está exatamente começando, mas ainda dá para pegar o bonde bem no comecinho agora, estudem o tema, acompanhem a criação dessa autoridade. Eu acho que a partir do momento do apontamento da autoridade, a indicação dos diretores, a gente vai ter uma nova era no Brasil. Fundamental que as pessoas se eduquem no tema, porque eu acho que vai ter muita oportunidade de emprego para quem quiser atuar nessa área. Vejo muita gente falando muita bobagem de chutômetro, então leiam, estudem, entendam que não necessariamente uma coisa que funciona na Europa é ótimo e que tem que ser replicado na sua íntegra no Brasil.
mercados diferentes, ecossistemas diferentes, tem nuances diferentes. O nosso sistema jurídico é super complexo. Então, eu acho que fica aqui um convite para todo mundo entender um pouco mais o assunto, porque, bem ou mal, mesmo que você não trabalhe no assunto, você é um titular de dados. Você quer defender o seu próprio direito. Acho que a gente gera uma sociedade mais saudável nesse tema a partir do momento que a gente entende o valor do nosso próprio dado pessoal. Então, acho que começa um pouco na gente. Então, pensem nisso. Bom, obrigado, doutora Flávia. Obrigado, então, Raquel. Contigo, vamos, doutora Helena. tá ótimo. Vamos então agora para o fechamento. Eu agradeço imensamente a participação da Raquel Elman Clemente e da querida Flávia Mitre por toda a explanação, todo o carisma de vocês. Agradeço mesmo, em nome da Comissão de Direito Digital do OAB de São Paulo, em nome do nosso presidente da Comissão, Spencer Totti Siddle, e se for de interesse de vocês podem colocar aqui os endereços das redes sociais, para que nossos espectadores possam segui-los nas suas redes sociais, ou vocês podem falar também. Reitero que essa é a primeira série de eventos sobre LGPD que a nossa comissão está fazendo, e essa série será feita durante esse semestre. E aí, por fim, finalizamos aqui nosso webinar. Agradecemos a todos pela audiência, tem vários comentários aqui, Flávia e Raquel, parabenizando vocês, e agradeço demais novamente, e nos vemos nos próximos eventos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Até mais.